E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Esse é mais um vídeo meu aqui no nosso canal. Como eu já disse em outros vídeos, existem inúmeros fatores que levam a pessoa a ingressar em uma religião e se manter presos por esses dogmas por muitos anos. E um desses fatores é o total desconhecimento sobre a sua própria religião. Então, talvez você que está assistindo esse vídeo possa nos informar o porquê dessa recusa, o porquê dessa resistência em fazer uma pesquisa mais idônea, mais embasada na racionalidade. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando aqui no vídeo. Você pode fazer uma pesquisa rápida aí na sua internet para se informar melhor sobre aquilo que você acredita como santo, como sagrado ou como divino. Bom, para facilitar a sua vida, eu já fiz essa pesquisa e vou compartilhar aqui com vocês. Noventa por cento da sua Bíblia você pode fazer o que você quiser, rasgar, botar fogo, jogar fora. E não adianta você ficar com mimimi aqui nos comentários, porque esse livro não tem nada de sagrado ou de inspiração divina ou o nome que você quiser dar. E é justamente isso que eu vou tentar demonstrar nesse vídeo de hoje. Quando eu vejo alguém lendo a Bíblia, eu fico imaginando, será que essa pessoa sabe que na verdade o que ela está lendo é a ideia que o escriba quis passar para ela e não a ideia supostamente original da Bíblia? Provavelmente ela não sabe. Vamos lá, eu vou tentar fazer de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Essa Bíblia que você tem aí na sua casa, ela se originou das diversas traduções que ocorreram com o passar dos anos. E essas traduções vieram dos códices. Esses códices vieram dos papiros e manuscritos antigos. E esses papiros eram de fácil deterioração. Na verdade, papiro é o nome de uma planta que os egípcios retiravam matéria-prima para fazer uma espécie de papel, a qual recebia o nome de papiro. Eu vou deixar aí a imagem de alguns papiros referentes ao Evangelho de Mateus, para você ter ideia do quão deteriorado, do quão fragmentado estão esses papiros. É preciso deixar bem claro que não existe papiro original, nem manuscrito original. Não existe nenhum manuscrito autógrafo, ou seja, atestando que foi escrito por Mateus ou Lucas ou João, enfim. São cópia das cópias, das cópias, das cópias e por aí em diante. Outro problema. Por exemplo, o Evangelho de Mateus não existe o Evangelho completo. Não existem os papiros completos, existem apenas alguns papiros e completamente fragmentados, como vocês viram na imagem. Então, de onde os pais da igreja arrumaram os evangelhos para completar e formar a Bíblia, essa Bíblia que você tem na sua casa? Por exemplo, o Evangelho de Marcos. Então eu lhe pergunto, se Deus inspirou essa Bíblia sem erros, por que ele não preservou essa Bíblia sem erros? Por que permitiu que fossem feitas diversas interpolações e adulterações, induzindo as pessoas às diversas interpretações? Ou Deus não teve poder para impedir, ou esse sempre foi os planos de Deus. Eu citei agora há pouco os códices, então deixa eu explicar o que é isso. Como eu disse, os papiros se deterioravam com a ação do tempo, então os pais da igreja resolveram transcrever esses papiros para um material mais resistente, o couro, e já fizeram em um formato de livro com escrita dos dois lados da folha. Então eles reuniram os manuscritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e colocaram tudo em um único livro e deram o nome de Códice. Existem diversos códices. O mais antigo é o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano.
que datam do século IV e servem de referência para os demais códices. Existe também o Códice Alexandrino e o Códice Bizantino e vários outros, diversos outros códices. Naquela época não tinha como fazer cópia em série, então tinha que ser feito tudo manualmente. Isso acarretava em erros, tanto sem intenção quanto intencionais, onde os escribas acrescentavam palavras para dar um sentido melhor à frase. E aí o próximo copista copiava o texto com esses erros e fatalmente acrescentava os seus próprios erros. E assim o próximo copista fazia a mesma coisa, e foi assim que os manuscritos chegaram aos códices com centenas de adulterações. E como corrigir esses erros, se não existiam os originais? Enquanto nos papiros não tem como afirmarmos que entre os escribas havia uma intenção de adulterar os escritos, no códice isso fica bem claro, bem evidente. Entre o Códice Sinaítico e o Códice Bizantino foram analisadas mais de 8.000 deturpações de texto. Eu vou colocar só algumas aqui para vocês darem uma olhada. Lucas 2:33, Códice Sinaítico. E seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que se diziam dele. Já no Códice Bizantino, e aí na sua Bíblia, José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Fica bem claro que eles quiseram desassociar a paternidade de José, aí nesse versículo, tratando José pelo nome e não como pai de Jesus. Lucas 9, 54, 55, 56. Códice Sinaítico. 54. E os discípulos Tiago e João, vendo-o, disse: Senhor, queres que a comandar desça fogo do céu e as consumam? 55. Mas ele virou e os repreendeu. E no 56, e foram para outra aldeia. Agora vamos ver como é que está aí na sua Bíblia. Lucas 9, 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? 55. Voltando, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Reparem que isso não tem nada a ver com erro de tradução, e sim com adulteração deliberada. E nessa época, a intenção dos pais da igreja já era separar o judaísmo da nova religião que estava sendo formada. E isso fica bem explícito no próximo versículo. João 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saiu um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, e disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Agora, se nós olharmos os códices sinaíticos e Vaticano, não vamos encontrar essa passagem. Não existe os versículos 1 ao 11. Foram interpolações
foram enxertados com a clara intenção de provocar uma ruptura entre o judaísmo e a nova religião que estava sendo criada. Um outro problema que passou desapercebido por quem acrescentou esse trecho na Bíblia é aonde está o homem que estava praticando adultério, junto com a mulher. Pela lei de Moisés, ambos deveriam ser apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. E nesse texto, eles trouxeram apenas a mulher. Há quem diga que essa frase, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, foi plagiado dos ensinamentos de Buda, que viveu 500 anos antes da Era Comum. Mas isso fica a critério de vocês pesquisar e verificar se procede ou não. Bom, meu amigo, se você ainda acha que sua Bíblia é um livro de inspiração puramente divina, tá aí mais alguns trechos, mais alguns acréscimos para você analisar. Aí do seu lado esquerdo estão cartas de um dos pais da igreja chamado Inácio e que certamente viraram versículos bíblicos. Se você acredita que o que você está lendo foi escrito por um personagem chamado Paulo, só você comparar os trechos das cartas de Inácio e ver onde elas foram parar numa clara interpolação do texto aí na sua Bíblia. Naquela época não existia lei de proteção aos direitos autorais. Então, como os autores faziam para impedir que suas obras fossem adulteradas? Não faziam. Então, eles lançavam mão do expediente do medo, amaldiçoando todo aquele que se atrevesse a adulterar ou modificar algum texto. E isso fica bem claro, bem exemplificado em Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirando qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Bom, meus amigos, certamente essa mensagem não é nem para mim, nem para você, mas para os escribas, e mostra que havia uma preocupação grande, porque era uma prática muito comum naquela época. Eu vou deixar um último exemplo aqui, que é uma passagem em João 5, que fala sobre um paralítico que vivia à beira de um tanque de Betesda. E Jesus lhe perguntou se ele gostaria de ser curado. Ele disse que sim, mas sempre que a água do tanque era agitada, chegava alguém e era curado em seu lugar. E essa passagem ela dava margem para dúvida, margem para diversas especulações, porque nos manuscritos não dizia quem agitava a água. Poderia ser qualquer um, até mesmo um deus pagão. Então os pais da igreja logo se certificaram de corrigir esse erro e acrescentaram aí na tua Bíblia que era um anjo de Deus que agitava a água de tempos em tempos para que as pessoas fossem curadas. Eu poderia falar aqui por horas e horas sobre essas adulterações e interpolações que contém na sua Bíblia. E até esse momento você achava que era inerrante. E olha que eu nem falei do evangelho de Barnabé e do pastor de Hermas, que eram considerados inspirados por Deus, estão lá no Códice Sinaítico e no Códice Vaticano e depois foram excluídos dos outros códices e da sua Bíblia para que você não lesse. Vai saber por quê, né? Então é isso, meu amigo. A Bíblia é um livro ficcional e mitológico e esse é o único valor que se deve dar a ela. Portanto, a única inspiração que tem é dos poderosos que tinham acesso para adulterá-la a seu bel prazer. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. E a gente se vê muito em breve. Tchau!